do Senhor para nós nesta noite. Graças a Deus. Jesus. Uma boa noite com Jesus. Nós vamos nessa noite, nós vamos ler a mensagem à perfeição. Quem não tem, pega aqui à frente, por favor. Nós vamos ficar de pé. E nós vamos ler a Escritura, está na primeira página. As mensagens são prestadas, né? Nós dependemos dela para ler nas outras igrejas. Mas eu creio que todo mundo deve ter essas mensagens. Vocês estão queimando, jogando no lixo mensagens? Não, né? Essas mensagens já foram distribuídas. Um pastor falou que foi num lixão, caminhando, encontrou um monte de mensagem jogada. Lixão. Eu não sei se é os nossos que fazem isso, mas deve ser guardada essas mensagens, lida, né? Nós vamos, após a leitura, nós vamos ler a partir do parágrafo 39, página 7. Reler. Vamos ler juntos. São Mateus capítulo 4, verso 47 e 48. E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Mas sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Amém? Senhor, nós oramos, nós inclinamos diante desse trono da graça e humildemente nós nos aproximamos de Ti solenemente e reverentemente, pois nós somos dependentes das suas misericórdias. É a razão de estarmos aqui de pé. O maior milagre, pense nisso, o maior milagre é você estar de pé. Senhor, nos ajude a continuar, para que possamos chegar, mesmo, Senhor, que seja como aquele soldado que chegou todo, Senhor, machucado. Ó Deus, e ele foi reconhecido porque ele lutou. Muitos, ó Pai, estavam ali, esperando que fossem eles, mas eles não tinham marca de batalha.
Mas aquele pequeno, velho soldado tinha marcas de batalha. E que assim todos nós possamos chegar lá, com marcas de batalha, porque nós lutamos o bom combate. Que possamos terminar a carreira e guardar, sim, a fé. Em nome de Jesus Cristo, nos ajude nessa noite. É a nossa oração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Página 7. Nós vamos reler, já lemos. Parágrafo 39. E o homem não pode fazer isto em si mesmo. A respeito da salvação. E o homem não pode fazer isto em si mesmo. Ele é uma falha total. Deus lhe permitiu ver isso pela lei, pelos juízes e por todo o Antigo Testamento. Ele enviou os profetas, ele enviou o homem justo, e eles descobriram que cada um falhou. Então, Deus, por sua graça soberana, enviou dos portais da glória seu Filho unigênito para tomar nosso lugar. Lembre-se, se ele tivesse dito para o Papa de Roma tomá-lo, ele não poderia tê-lo feito. Se tivesse dito para o arcebispo de Canterbury fazê-lo, ele não poderia tê-lo feito. Se tivesse chamado mais santo reverendo, o padre ou o bispo do mundo, ele não poderia tê-lo feito. Ele teria sido tão rejeitado quanto Judas Iscariotes. Ele não poderia fazê-lo, porque nasceu em pecado, foi formado em iniquidade e veio ao mundo falando mentiras e precisava de expiação para si. Aleluia! Mas houve um que veio dos portais da glória. Nenhum outro, não homem, não bom homem, tampouco um judeu ou um gentil. Ele não era menos do que o Deus Todo-Poderoso escondido em carne humana. Ele mesmo veio para oferecer seu próprio sangue, pois ele não veio pelo sexo. Sexo não teve nada a ver com isso. Mas ele fez sombra sobre uma virgem, produziu de uma célula de sangue que ele próprio criou, o inocente. Então, a minha salvação, a sua, esta noite, não depende dos méritos de nossas próprias ações. Depende da graça soberana e positiva do Deus Todo-Poderoso que nos escolheu nele. Certamente, eu nunca poderia ser perfeito, tampouco vocês poderiam ser perfeitos. E não afirmamos ser perfeitos,
Mas temos esta única consolação, que nossa fé descansa em um sacrifício perfeito que já foi recebido. Então, como sabemos que alcançamos isto? Quando o adorador coloca as mãos por fé sobre o corpo do Senhor Jesus e sente o terror do pecado e o escarnecer do cuspe na própria face, sente os gemidos do Getsêmani, as agonias do Calvário, e sabe que é culpado, e confessa corretamente seus pecados. Oh, bendito Senhor, eu sou culpado e não tenho nenhuma outra maneira que não tu para ajudar-me. E pela fé, tu estás convidando. O Espírito Santo veio e me convida a aceitar, e eu agora, pela fé, aceito Jesus como meu Salvador pessoal. E aquela vida que emanou dele no Calvário, chamado Espírito Santo, a qual estava escondida na célula de sangue do Senhor Jesus, ela retorna ao adorador e o batiza com o Espírito Santo no corpo de Cristo. No corpo de Cristo. Não no corpo de uma igreja. Ele já está julgado. Você não tem de se preocupar a respeito do julgamento. Quando me viro e olho para aquele pequeno crucifixo, nós temos aqui na frente, né, do púlpito, deveria ter um aqui atrás, né? O irmão Brana tinha logo 3. E não era só a cruz, era com a imagem. Isso é para o verdadeiro cristão, não é para catolicismo. Às vezes nós fomos até ignorantes, legalistas, no princípio de condenar o crucifixo com a imagem. Brana arrebentou os religiosos quando ele fez isso. Ele quebrou eles pelas pernas. E eu tenho isso na minha alma. Isso é do cristão. O crucifixo é do cristão. É a marca do cristão. Quando me viro e olho para aquele pequeno crucifixo, eu compreendo que isso representa seu corpo. E agora aquele corpo já foi julgado. Deus não pode com justiça julgá-lo novamente, pois já está julgado. Deus derramou juízos da morte sobre esse corpo. E contanto que eu encontre uma maneira de me esconder nesse corpo, seu julgamento foi executado por mim e por você. Estamos livres. Romanos 8:1 diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí está, nenhuma condenação. Vamos dizer, nenhuma condenação.
Não me importa o que venha acontecer. Você sabia que não me importa o que venha acontecer? O que você acha que traduz isso daqui? Não me importa o que venha acontecer. O que você pensa o que traduz sobre isso daqui? Que amanhã você pode ser encontrado bêbado numa sarjeta? Quem acha que pode? Traduz isso daqui. Quem acha? Irmão Oséias, você acha que pode acontecer isso? Com um filho de Deus? O irmão Oséias falou que não. Quem acha que pode? Irmão Samuel, quem acha que pode? Tem muitos aqui que acham que pode. Pode. Aquele pastor que rasgou suas anotações, comprou uma caixa de cerveja, Deus o recolheu. Eu vinha falando no caminho, coisas às vezes que nós não pensávamos de passar. Talvez no fim nós vamos passar, mas o Filho de Deus não perde sua salvação. Não perde. Um câncer comendo, perde a salvação? Não perde. O Jim, ele dizia: Senhor, o Jim está aqui. E lá na hora da sua morte, o pastor chegou lá e ele disse: Pastor Jesus acabou de sair daqui. Ele me disse: Jim, eu estou aqui. Ah, gente, não me importa o que venha acontecer. Você está escondido debaixo do sangue. Novamente, como entramos nesse corpo? 1 Coríntios 12, 13 diz que por um Espírito. Como o Espírito vem? Através do sacrifício. Onde está o Espírito? No sangue. Porque o animal não podia retornar. Ele era animal. O espírito animal não podia vir ao espírito humano e fazer algo por ele. Porque o espírito humano era de uma linha mais alta de vida que a do animal. Mas nenhum outro espírito de homem podia retornar. Se você tem um espírito de algum ancestral, isso é espiritismo. Mas o próprio Deus veio, de modo que seu próprio espírito, que é a linha mais alta de espírito que há, possa voltar na forma do batismo do Espírito Santo para o adorador, através do sangue de Cristo, e levá-lo para dentro do corpo. Ele está salvo. Aleluia! Observem, o sangue de touros e cabritos não funcionaria, visto que era fraco. Tem galinha, tem sangue, eles fazem sacrifício com galinha, não faz? Segundo dizem,
as pessoas da macumbaria. Até o passarinho tem sangue, um pequeno beija-flor. O boi tem sangue, o cabrito. Mas o sangue do homem, de todos os animais, é o sangue mais forte. Mas tem um mais forte do que o do homem, o sangue de Jesus Cristo. E agora vamos ler, começando mais ou menos com o versículo 12. Muito bem. O sangue de touros e cabritos não poderia funcionar, tampouco poderia espiar. Observe. Mas este, que homem? O bispo? Não. O Papa? Não. Mas este, oferecido um único sacrifício pelo pecado, está sentado para sempre à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelos de seus pés. Vocês estão prontos? Estão prontos para a palavra? Ouçam isto. Depois quero que a deixe se aprofundar. Ouçam atenciosamente. Porque uma só oração, não anualmente, não reavivamento após reavivamento. Nós cremos assim, que nós viemos aqui no culto. Quem errou essa semana aqui? Quem errou? Errou? Quem acha que você vai receber aqui o perdão do que você fez? Hoje. Você errou a semana inteira. Quem acha que hoje você vai receber o perdão? Erga a mão aqui, vamos ver. Não, não é reavivamento após reavivamento que você recebe isso. Não é reunião após reunião, não dia após dia, mas com uma só oração aperfeiçoou. Eles aperfeiçoaram, ele aperfeiçoou. Com uma só oração, aperfeiçoou. Esse é o requisito de Deus para sempre os que são santificados. Aí está. Esta é a resposta para a morte de Cristo. Esta é a resposta para o Calvário. Ele absolutamente, com seu próprio sangue, comprou os nossos pecados e aperfeiçoou para sempre seus crentes. Assim sendo, em Cristo nos encontramos sem culpas, aperfeiçoados na presença do Deus Todo-Poderoso. Nós somos um povo desprivilegiado. Quer dizer que não tem privilégio através do ensinamento. Porque o ensinamento mata ou dá vida. E o profeta diz: somos um povo desprivilegiado com nossas próprias doutrinas. Todos fomos ensinados que temos de chegar a certo ponto. O que se traduz isso? O que se traduz isso? Vamos ver. É outro ponto. O que se traduz? Vamos ver, alguém fala. É um culto de ceia. Vocês estão lendo? Estão lendo, né? Prestando atenção. O que se traduz isso? O profeta diz: somos um povo desprivilegiado com nossas próprias doutrinas. Todos fomos ensinados que temos de chegar a certo ponto.
que se traduz isso? Através das nossas obras, nós temos que começar, por exemplo, com uma obra pequenininha para Deus e tornar com uma obra grande. Eu fiz isso para Deus. Eu sou homem santo. Eu sou homem isso. Ninguém toca em mim. Ninguém tem o que falar de mim. Porque minha família é perfeita, meus filhos são perfeitos, meu casamento é perfeito, e tudo por causa das minhas obras. Traduz nisso. Nós vamos ver lá na frente, selar isso. E o profeta diz, relendo, nós somos um povo desprivilegiado com nossas próprias doutrinas. Todos fomos ensinados que temos de chegar a certo ponto, temos de fazer certa coisa. Não, meu irmão. Não é nada que você tenha feito. É o que Deus fez por você. Nós estamos agora, se fomos justificados pela fé, estamos aperfeiçoados para sempre na presença de Deus. Aleluia! Agora, justificado pela fé, bem entendido. Se você crê, você falhou, você está debaixo do sangue. Agora, se você não crê, você nunca esteve debaixo do sangue. Olha lá a fé. É o fundamento. Sem aquilo, você não chega a Deus. Ah, eu falhei, mas eu creio. Eu creio na palavra. Você falhou a semana? Quem falhou? Vocês creem na palavra? Vocês estão debaixo do sangue. Justificados para sempre. Ele aperfeiçoou os seus crentes. Você crê que você é perfeito? Agora observe, voltemos agora ao primeiro versículo. Tendo a lei as sombras dos bens futuros e não a imagem exata dessas coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece cada ano, pôde aperfeiçoar o que a ele se chega. Observe, aperfeiçoar é do que estamos falando. Lá no Antigo Testamento, eles não eram aperfeiçoados através do sangue de cabritos, de bode. Mas você crê que o sangue de Jesus te aperfeiçoou? Ou senão nós vamos embora. Um só sacrifício foi o suficiente. Uma só vez. Lá eles faziam uma vez por ano. Vamos largar a mão de olhar a vida dos outros e vamos cuidar da nossa? Então, se nós estamos debaixo do sangue, então por que nós temos que olhar para a vida ali? De outra maneira, não teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez o adorador nunca mais teria consciência de pecado. O que você quer dizer? A palavra consciência ali é a interpretação correta, é desejo. E se um homem vem, o adorador corretamente diante de Cristo, vendo o seu sofrimento, ele se oferece a Cristo e diz: ó Senhor Deus, não há nada em mim que possa expiar, mas estou inteiramente dependendo de Ti. Você está nessa condição? Dependendo inteiramente de Deus? Então aquele Espírito Santo entra no coração humano. A questão do pecado propriamente dita é resolvida para sempre. Que pecado, o que é pecado? Credulidade. Se você tem fé, você não é mais pecador. Você crê na palavra, na mensagem da hora?
na mensagem do profeta, mensageiro, você não é mais pecador, porque pecado é não crer. E ele diz, a questão do pecado propriamente dita é resolvida para sempre, pois cada desejo de pecado é tirado de você. Pois se a lei pudesse ter feito isso, aqueles sacrifícios não teriam de cessar. Mas sendo que ela não podia fazê-lo, Cristo teve de morrer para nos tornar perfeitos. Amigos, vamos ler juntos todo esse parágrafo. Todo mundo junto. Amigos, há tantas coisas que poderíamos dizer esta noite sobre a perfeição. Então, quando você lê, você pensa em você agora. Eu vou pensar em mim. Estamos sempre tentando arrancar os olhos do outro para nos tornar um pouco mais santos do que eles. Mas, se apenas olharmos para o quadro, é só pela graça de Deus que nós somos o que somos. Amém? Releia esse parágrafo, coma ele. Algum tempo atrás, aqui em Ohio, eu aprendi uma lição da maneira difícil. Eu estava realizando um encontro lá em Ohio, estava ficando fora da área urbana. Por causa da multidão, eu não podia ficar na cidade. Nós comíamos em um pequeno restaurante de uns Ducards, membros da Igreja dos Irmãos nos Estados Unidos, e uma garçonete tão amáveis e decentemente vestidas, e o mais limpas possível, que comportavam-se como damas, nos serviam. Era um pedacinho do céu comer em tal lugar. A cozinha deles era limpíssima. E no domingo eles fecharam e foram à sua igreja. Eu fiquei com um pouco de fome e eu ia pregar no domingo à tarde. Fui a um pequeno restaurante de pratos americanos comuns para comer alguma coisa. E quando entrei, o que ouvi não foi menos de que um caça-níqueis funcionando. Havia um homem da minha idade em pé, o qual talvez fosse um homem casado, abraçando uma mulher, jogando em um caça-níqueis. A nossa própria lei, a proteção da nossa justiça, dos nossos bens, encontrava-se ali violando uma coisa que ele devia estar protegendo. Em outras mensagens, irmão Brando disse que era um policial. Porque é ilegal jogar em Ohio, jogando num caça-níqueis. E me virei e olhei para a parte de trás do edifício. Ali estava um grupo de garotos adolescentes, que nós gostamos de falar dos jovens, dos filhos. Eu estava falando essa semana, o irmão Brana chegou, um irmão muito crente, eu não sei se ele é crente ou religioso. Irmão Brana, o senhor não sabe do que eles estão falando dos seus filhos, da sua família, envolve o senhor, envolve seus filhos. Sabe o que o irmão Brana fez? Uma mulher, e eu falei essa semana para uma mulher católica. Você sabe o que essa mulher me falou? Ela assumiu um projeto da prefeitura e ela veio do nada, ela era uma faxineira, tem 2º grau, e ela assumiu a diretoria Vocês já imaginaram? Uma mulher que era faxineira, concursada como faxineira, e as outras que têm canudo, diploma, ficaram invejadas, enciumadas nas redes sociais aí. Aí uma vez falava, olha, fulana, você não sabe o que elas estão falando de você. Sabe o que ela disse? Eu não quero saber de nada do que eles falam de mim.
Aí eu falei para ela, grande palavra que você tem. Grande coisa. Aí eu falei para ela do que aconteceu com o nosso profeta. Aí o irmão muito santo, aí o irmão Brando falou, eu não quero saber. Porque se eu te ouvir, eu só vou afundando. Se eu estava predestinado a passar por tudo isso, eu tenho que passar. Os filhos do irmão Brana. Agora me virei e olhei para a parte de trás do edifício, ali estava um grupo de garotos adolescentes. E um disquinho de rock and roll na máquina tocando, e uma jovem de uns 18 anos, nitidamente abaixo de sua anatomia como mulher, mas ela estava parada ali com seu vestido decotado na frente, e um daqueles garotos com as mãos na menina onde elas não deveriam estar, e eles estavam fumando e bebendo, e pensei, olha o julgamento. Ó Deus, como pode suportar isto? Quantas vezes nós falamos? Por que Deus não acaba com tudo isso? Não é assim que nós julgamos? Por que Deus não acaba com tudo isso daí? Eu me lembro sempre daquele velho que falou, ela está certinha, ela está fazendo o papel dela, é nós que não deveria estar olhando, nós estamos olhando ela. Errado é nós. Ela vai ficar julgando o que já está errado. Pensei, ó Deus, como pode suportar isto? E olhei à minha direita. Agora você volta aqui, o profeta diz, eu aprendi uma lição da maneira difícil. Muitas vezes, julgamento que nós fazemos com os filhos dos outros, nós vamos pagar lá na frente com os nossos. Às vezes, nós pagamos coisa do que nós julgamos os outros. Se nós pudéssemos, nós ponhávamos um zíper assim e ponhávamos um cadeado ainda assim. De qualquer pessoa, não faça julgamento. Não foi Jesus que pediu isso para nós? Foi ou não foi? Foi ou não foi? Você quer ser feliz? Quer ser feliz? Não faça isso. Em nome de Jesus Cristo. Deixe somente a palavra nos corrigir. E olhei à minha direita. Quando ouvi soltar um grande gemido, havia uma mulher de idade sentada, provavelmente de 60 ou 70 anos. Ela estava usando essas velhas roupinhas vulgares, quase pela metade de seus membros, e sua pobre carne enrugada estava tão flácida como podia, e ela estava usando uma pintura de lábio, e uma grande coisa roxa no lado de seu rosto pintado, usando um sapatinho, sandálias com as unhas dos pés roxas, pintadas, as unhas das mãos roxas pintadas, e seu cabelo estava cortado bem curto, enrolado e tingido de azul, e eu olhei para ela. Esse olhar para ela aqui foi de julgamento. Depois ele olhou com misericórdia. E esse foi de julgamento. E do outro lado da mesa estavam dois homens sentados, bêbados. Um deles era verão, usando um grande velho, sobretudo do exército, com um cachecol cinza enrolado no pescoço, barbudo, arrotando e agindo assim. E eles pediram licença, e os homens pediram a ela e começaram a sair assim para o banheiro. E eu fiquei ali e disse, Deus, por que tu não destrói tudo isto? Todo dia o diabo põe uma coisa na tua frente para você fazer um julgamento, todo dia. É verdade ou não é?
é do vizinho, é de um irmão. Todo dia o diabo coloca algo na sua frente para você fazer um julgamento. E ele gosta disso. Ele dá risada. Por que tu não destrói tudo isto? Por que não afunda isto na terra? Eu disse, terás as minhas pequenas Sara e Rebeca de crescer sobre tal coisa assim? Eu disse, como pode tu, Deus, em sua grande santidade, suportar olhar para uma coisa assim e não enviar um terremoto e afundar isso? Enquanto me encontrava ali, condenando a mulher, como eu estava, eu fui para trás da porta, senti o Espírito de Deus vir a mim e fui para trás da porta. Aleluia. O Filho de Deus, quando ele faz isso, o Espírito Santo vem e corrige ele. Não faça isso. Não faça isso. Não faça isso. Eu vi alguma coisa que parecia estar rodopiando. Enquanto estava na visão, isso era o mundo dando voltas e mais voltas. Enquanto eu observava ao redor do mundo, havia uma faixa de escarlate, vermelha, né? Ao redor do mundo. E quando me aproximei do mundo, eu vi a mim mesmo, ainda menininho, fazendo coisas que não deveria fazer. É de pequenininho que começa a fazer coisa errada. E não precisa ensinar as coisas erradas. A certa precisa ensinar, mas a errada não. O seu pastor, irmã Rebeca, uma vez me disse que ele tem uma pequena, ou quando elas eram pequenas, não sei, que ele falou que ela saiu no portão e passou um carro de som com uma dessas músicas de requebra, e ela começou a requebrar. Aí ele contando para mim, ele falou, ela nunca tinha visto isso, não tem televisão em casa, não tem nada disso. A primeira música que passou, desse tamanhozinho no portão, ela começou. Aí eu falei, pastor, é porque isso está no espírito do homem, ele já vem assim. Nós já fomos em iniquidade. Eu fui gerado em pecado, me concebeu minha mãe. Então, ainda menininho fazendo coisas que não deveria fazer, talvez não algo assim, mas era pecado. E cada vez que eu fazia algo, eu via aquela grande sombra negra ir em direção ao céu, pelo que Deus teria me matado naquele minuto. Então eu vi, encontrava-se entre eu e Deus, encontrava-se aquele sacrifício perfeito, aleluia. Eu vi ali de pé, com os espinhos em sua cabeça, e o cuspe pendurado em sua face, cada vez que meus pecados começavam a ir na direção de Deus, ele o alcançava e o pegava, como o para-choque no carro, e ele estava me protegendo da morte, aleluia. E cada vez que eu fazia qualquer coisa errada, você fez coisa errada nessa semana, se fosse por santidade própria, ninguém tomaria do pão e do vinho, mas ele, como para-choque, esse sangue, aleluia, pega todas as suas falhas, protegendo da morte. Cada vez que eu fazia qualquer coisa errada, Deus teria me matado, certamente sua santidade requer isto. Sua lei requer isto. E cada vez que eu fazia qualquer coisa, ou que você faz qualquer coisa, o sangue de Jesus Cristo age como um para-choque.
E eu vi aquela faixa escarlate, significava que então que o sangue ainda protege a terra. Aleluia. Você sabia que o sangue de Jesus protege a terra inteira? Senão isso já tinha acabado tudo. A graça ainda está na terra. Você sabia que até os ímpios é protegido? Quem sabia disso? O sol e a chuva vêm para o trigo e para o joio? Para os justos e os injustos? É. Enquanto me encontrava olhando, eu me aproximei dele, enquanto observava, e pude ouvi-lo dizer: Pai, perdoo. Você quer ser perdoado? Eu quero ser nessa noite. Quer dizer, eu já fui perdoado. Eu quero receber, eu quero ter esse perdão que eu recebi lá no sacrifício uma vez. Pai, perdoa-o, ele não sabe o que está fazendo. E olhei para baixo e havia um livro, e ali havia um anjo registrando, e em pé ao seu lado, e toda vez que eu pecava, era colocado no livro, e meu nome estava nele, e percebi que algum dia aquela faixa de sangue seria tirada, e eu teria de ficar na presença de Deus, com a minha vida pecaminosa. Se ele continuar julgando. E Jesus falou: aqueles que julgam serão julgados. E ele disse isso daqui. Aquela faixa de sangue seria tirada e eu teria de ficar na presença de Deus com a minha vida pecaminosa. Mas eu vi por sua misericórdia que ele refreava o meu julgamento. Eu fui a ele humildemente, ajoelhei-me e disse: ó Jesus, tu, Filho de Deus, eu sou indigno de vir à tua presença, mas por favor não me perdoas pelo que tenho feito. Ele tocou o seu lado com a mão, pegou o velho livro e escreveu: agora você não vai julgar mais? Perdoado. Então agora você está perdoado. Nele, e atirou para trás de si, e meus pecados desapareceram. Então ele olhou-me com expressão severa e disse: agora eu perdoei, mas você quer condená-la? Então eu vi o que aquilo queria dizer. Assim que saí da visão, me aproximei dela e disse: como estás? Agora sim, agora foi o amor. Aleluia. O amor cobrirá multidão de pecados. Colossenses, capítulo 3, no verso 14. Do 13, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Aleluia. É aquilo que te liga à perfeição, é o amor. E agora ele está com amor. Você deseja o amor de Deus? Amém? É aquela pedra de coroa. E aproximei dela, disse: como estás? E ela estava bebendo. Ele olhou para cima em minha direção e disse: olá. A minha esposa, ela tem observado isso. Ela falou que dentro do circular, às vezes, quem dá lugar para a senhora sentar,
as de mais idade, não são os que dizem ser corretos moralmente, mas às vezes os mais imorais. Eles se levantam do banco e falam: não, senta aqui, senhora. Ela notou isso há muito tempo. E os que são, não estão nem aí com os outros. Que se julga bom, não tem nenhum desvario moral. E eu disse: poderia me sentar? Ela disse: estou acompanhada. Foi sincera, né? E eu disse: não foi essa a minha intenção, senhora. Eu quero apenas falar com a senhora por um minuto. Ela disse: senta-se. E eu disse: senhora, poucos minutos atrás ali, de pé atrás daquela porta, eu comecei a lhe contar, e quando notei, as lágrimas começaram a correr por seu rosto. E ela me disse, eu disse: a senhora realmente não quer fazer, a senhora realmente não quer fazer essas coisas. O Espírito quer dizer para nós uma coisa: aqueles que não querem fazer, mesmo estando errando, há jeito para você. Amém? E para mesmo aqueles que estão lá no mundo. Tem muitos que choram, não queriam roubar, não queriam ser homossexuais e tantas coisas. Há muitos. A senhora realmente não quer fazer essas coisas. Jesus morreu. E o juízo de Deus está refreado por seu sangue. A senhora não tem desejo de fazer isto. E ela disse: não, senhor. Disse: meu pai era diácono na igreja. Eu fui criado em um lar cristão. Meu marido e eu éramos membros fundadores, vivíamos uma vida cristã. E ela começou a me contar que após a morte dele, ela tinha 2 mocinhas e ela se desviou. E como as meninas a tinham deixado e ela tinha jogado sua vida fora, e ela pensava que não havia mais esperança para si. Mas eu disse: Deus, sê misericordioso. Aqueles que ele dantes conheceu, ele os chamou. E ela disse: o senhor é o reverendo Brana, de lá? Eu disse: sou. Ela disse: estou envergonhada de mim mesma, por estar sentada aqui desta maneira. Disse: o senhor acha que haveria uma chance para mim? Eu disse: Jesus está com seus braços estendidos, esperando que a senhora venha. E as outras pessoas começaram a se interessar. E eu disse: a senhora sairia e viria aqui nesse assoalho comigo? Ela disse: eu irei, senhor. Eu a tomei pela mão e disse: a senhora tem aproximadamente a idade da minha mãe. A senhora se ajoelharia comigo aqui neste assoalho? E ali no assoalho nós transformamos aquele lugar, aquela tarde, em um culto à moda antiga. Amém? E Deus salvou aquela mulher, pela sua graça. Ela se investiu e veio à reunião. Que eu sabe está vivendo uma vida cristã esta noite. Ah, se nós, quando víssemos pessoas nessas condições, eu sempre disse para uma irmã: ele já tem o suficiente contra si. Por que condená-lo?
Se nós víssemos essas pessoas nesse estado e fôssemos e projetássemos o amor divino, pode ter certeza que a graça soberana daria conta do assunto. Amém? É isso que o profeta diz na mensagem, o amor divino. O valente, o valentão, batia nos pastores, o cego de nascença, as abelhas, o touro matador. É nessa mensagem que ele vai lá na casa da viúva pobre? É? Vocês estão lembrados? É amor divino, né, irmã Edna? Ele foi lá na casa da viúva para salvar aquele moço que tinha pegado doenças venéreas para curá-lo. E ele diz: quando o amor é projetado, a graça soberana toma conta. Nós só vamos tomar do pão e do vinho em memória, porque a graça soberana toma conta de nós. Amém? Não faça isso. Quer ser feliz? Quer ser feliz? Não julgues. Não meça. Com a medida que você mede, você será medido. Ame. Vamos cantar Eu Amo? Vamos cantar, irmão Bruno? Pega o violão. Eu amo porque Ele primeiro me amou. É fácil cantar. Não é fácil? Não é fácil? É fácil. Mas viver não é tão fácil. O profeta disse que o amor você conquista até o diabo. Hoje, ouvindo o rádio, o programa agora à tarde, não sei se todos ouviram, uma parte, que o diabo odeia os filhos de Deus. O diabo odeia Deus. E os filhos de Deus é Deus. Por isso o diabo te odeia. O diabo olha para nós assim e fala: isso daí eu posso fazer o que eu quero com ele. Enganar ele, passar ele para trás. Porque eu sei que ele não vai me matar. Que ele não vai fazer isso comigo. Eu posso fazer isso com ela, com ele. Mas você conquista ele amando, não é odiando ele. Não é criando uma guerra. Mas amando. Amém? Eu amo. Feche seus olhos em espírito. Eu amo. Porque Ele primeiro me amou e comprou-me a salvação no madeiro, no Calvário.
Abra o seu coração. Oxalá nós possamos viver isso. Eu estava falando, não é fácil viver. Pregar, ler é fácil. Viver é Cristo. Viver a palavra é Cristo. Por isso Paulo disse: o meu viver é Cristo. Falar é fácil, eu amo. Como sabereis? Como saberão que vós sois meus discípulos? Se amardes uns aos outros, como eu vos amei. Eu amo, porque lhe primeiro me amou e comprou a salvação no madeiro do Calvário. Amém. Vamos ver.